Sai da minha casa. Não és mais do que uma lembrança do passado que quero esquecer. Marco gritou enquanto atirava a mala da sua esposa pelas escadas de mármore abaixo. Estava convencido de que era o rei do mundo, um milionário que se fizera a si mesmo, com uma nova namorada supermodelo e a maior mansão da Quinta da Marinha. Estava convencido de que a sua esposa, uma mulher pacata e apaixonada por livros, não passava de um fardo que ele já havia superado. Mas Marco cometeu um erro fatal. Não leu as letras pequeninas da caderneta predial. Não sabia que o chão que pisava, as paredes das quais se gabava e o próprio caminho de acesso por onde a estava a expulsar não lhe pertenciam a ele, mas sim a ela, e quando o descobrisse, já seria tarde demais para escapar. Os trovões faziam tremer as enormes janelas do escritório principal, mas o ambiente dentro da divisão era muito mais explosivo do que a tempestade que se formava sobre Cascais. Marco Vasconcelos estava junto à lareira a fazer girar um cálice de vinho do Porto Taylors de 50 anos. Olhou-se no espelho sobre a cornija. Com a sua idade, tinha todo o aspecto do magnata tecnológico que era: maxilar esculpido, fato à medida da Rosa e Teixeira e um relógio Patek Philippe que custava mais do que a licenciatura da maioria das pessoas. Era a imagem viva do sucesso dos novos ricos. Marco tinha escalado desde uma startup numa garagem em Oeiras até se tornar no diretor executivo da Vasco Cis e exibia a sua riqueza como uma armadura. Sentada à sua frente num cadeirão de pele macia estava Leonor. Ela parecia deslocada naquela divisão que Marco concebera para intimidar. Vestia um simples casaco de malha bege e uns calções de ganga, com o cabelo apanhado num coque informal. Não havia diamantes no seu pescoço, apenas um simples pendente de prata. Tinha um livro nas mãos, com o dedo a marcar a página, e olhava para o marido com uma mistura de confusão e um pressentimento profundo e enraizado. "Ouviste-me, Leonor?" perguntou Marco com uma calma enganadora. Não se virou para olhar para ela, preferia ver-se a si mesmo no espelho. "Ouvi-te", Marco disse ela em voz baixa. A sua voz era firme, embora suas mãos tremessem ligeiramente sobre a capa do livro. "Queres o divórcio?" "Não quero apenas o divórcio", corrigiu Marco, virando-se finalmente. Os seus olhos estavam frios, sem o calor que tinham 10 anos antes, quando se conheceram numa biblioteca poeirenta da Universidade de Coimbra. "Preciso do divórcio." "Olha para ti, olha para isto." Estagnação. Fez um gesto vago na direção dela, como se a sua mera existência fosse um insulto à decoração moderna. "Afastamo-nos", disse Leonor, tentando ser razoável. "Sei que tens andado ocupado com a entrada em bolsa e eu prefiro uma vida mais pacata. Mas podemos trabalhar nisso." Marco soltou uma gargalhada áspera. "Acorda. Estou na capa da Forbes Portugal. Reúno-me com ministros e magnatas do imobiliário. E tu continuas a agir como a assistente de bibliotecária de quem me apiedei há uma década. Fazes pão. Tratas do jardim. Lês." Cuspiu a palavra lês como se fosse um insulto. "Não te enquadras na marca. Leonor, tu és uma âncora e eu sou um foguetão." Leonor fechou lentamente o livro e colocou-o com cuidado sobre a mesinha. "Então, 10 anos de casamento, apoiar-te quando a Vasco Cis não passava de um portátil e de uma montanha de dívidas, cuidar de ti durante os teus problemas de úlceras, isso faz de mim uma âncora?" "Paguei-te com juros esse apoio", respondeu Marco com desprezo, caminhando até a sua secretária e pegando num grosso envelope pardo. Atirou-o para o colo dela. "Comprei-te roupa que nunca usas. Comprei-te joias que estão guardadas num cofre. E agora estou a dar-te um generoso pacote de indemnização." "Pacote de indemnização?" sussurrou ela. "Sou tua esposa, Marco, não tua funcionária. É um cheque de 200.000 euros, disse Marco, ignorando a dor dela. "E a escritura daquela casinha que a tua tia te deixou na Lausanne é mais do que suficiente para uma mulher com os teus gostos simples." Ela não tocou no envelope. Olhou para ele com os seus olhos cinzentos que escureciam lentamente. "E a casa? Esta propriedade?" Marco sorriu com presunção, abrindo os braços. "A mansão Vasconcelos fica com os Vasconcelos. Obviamente, fui eu que comprei este lugar. Fui eu que paguei as obras. Fui eu que construí a ala nascente. Este é o meu legado." Ela levantou-se devagar. Era mais baixa do que ele, mas por um momento pareceu impor-se na luz tênue da divisão. "Marco,
Tens de ter muito cuidado com o que vais fazer a seguir. Achas que sabes tudo sobre as nossas finanças, sobre esta propriedade, mas não é assim. Marco revirou os olhos. Não comeces com os teus enigmas. Os meus advogados redigiram o acordo pré-nupcial com separação de bens. Tudo o que adquiri durante o casamento é meu, porque tu não fizeste qualquer contribuição financeira. Assinaste-o, Leonor. Lembras-te? Lembro-me de ter assinado um documento que me puseste à frente porque confiava em ti, disse Leonor. Mas há coisas sobre esta terra. Basta. Marco bateu com a mão na mesa. Já não te quero ouvir mais. Tenho convidados a chegar dentro de 1 hora. Convidados importantes. Quero que tenhas as malas feitas e que estejas fora daqui antes que chegue o primeiro carro. Rua. Leonor pestanejou. Esta noite, com esta tempestade, chama um táxi, leva o SUV até ao portão. Importa-me pouco, disse Marco com desprezo. Simplesmente vai-te embora. Tenho uma vida para viver. E começa no segundo em que cruzares essa porta. Ela olhou para ele durante um longo e pesado silêncio. Viu o homem que tinha amado, o homem que tinha protegido secretamente da falência 3 vezes sem que ele soubesse, e percebeu que esse homem tinha desaparecido por completo. No seu lugar, havia um monstro feito de ego e ganância. Está bem, disse ela em voz baixa. Vou fazer as malas. Marco surpreendeu-se por ela ceder tão facilmente. Esperava gritos, choros, súplicas. A calma dela perturbou-o, mas ele descartou isso de imediato. Sabe que perdeu, pensou Marco. Sabe que não é nada sem mim. Bem rosnou Marco, voltando-se para o seu vinho do porto. Leva apenas o que trouxeste. Não quero que saqueies o lugar. Leonor caminhou até a porta, com a mão na maçaneta de latão. Deteve-se. Espero que desfrutes da casa, Marco, enquanto durar. Fechou a porta suavemente. Marco soltou uma risadinha, dando um gole no líquido âmbar. Enquanto durar, vai durar para sempre, querida. É o meu reino. Olhou para o relógio. Jéssica estaria ali em 20 minutos. Precisava de se certificar de que os velhos escombros estariam fora antes que a nova peça central chegasse. Leonor movia-se mecanicamente pelo enorme closet do quarto principal. Era um espaço maior do que o seu primeiro apartamento. À esquerda estavam as fileiras de fatos italianos de Marco. À direita, a sua modesta coleção de vestidos e camisolas de malha. Desceu uma mala de pele vintage, a mesma que tinha trazido quando se mudaram para ali 5 anos antes. Não guardou os brincos de diamantes nem o relógio Cartier. Guardou as suas camisolas de lã, as suas calças de ganga desgastadas, 3 dos seus romances favoritos de primeira edição e uma pequena caixa de joias de madeira que tinha pertencido à sua avó. Ouviu o rugido de um motor lá fora. Não era um motor qualquer. Era o rosnar inconfundível e agressivo de um Porsche 911 GT3. Ela aproximou-se da janela. A chuva açoitava o vidro, desfocando o mundo exterior, mas os faróis rasgavam a penumbra. Um carro desportivo amarelo brilhante travou a fundo mesmo em frente à fonte, uma fonte que a própria Leonor tinha desenhado. A porta do condutor abriu-se e uma longa perna enfiada num salto alto Christian Louboutin de sola vermelha pisou uma poça de água. Era Jéssica Castro. Leonor sabia quem ela era. Toda a gente sabia. Jéssica tinha 24 anos. Era influenciadora digital e aspirante a atriz, e andava há 6 meses pendurada no braço de Marco em galas de beneficência. Marco afirmava que ela era embaixadora da marca da Vasco Cis. Leonor não era estúpida. Simplesmente não se tinha apercebido de que Marco era tão atrevido ao ponto de a trazer para ali, para a sua casa, antes mesmo de os papéis do divórcio estarem assinados. A porta principal fechou-se com estrondo lá embaixo. O som dos saltos altos a bater no chão de mármore ressoou pela grande escadaria. Marco, amor, está a chover a potes lá fora. A voz de Jéssica era aguda, estridente e exigente. Tem uma toalha, querida. Vem cá. A voz de Marco chegou de baixo, transbordante de um afeto que ele não mostrava a Leonor. Leonor fechou a mala. O seu coração batia com força, não de angústia, mas de uma raiva fria e crescente. Agarrou na pega e saiu do quarto, chegando ao topo das escadas, mesmo quando Marco e Jéssica se abraçavam no vestíbulo. Jéssica usava um vestido vermelho justo que não deixava nada à imaginação. Era inegavelmente bonita, de uma forma artificial e reluzente.
Jéssica separou-se de Marco e olhou para cima. Os seus olhos encontraram-se com os de Leonor. Um sorriso trocista desenhou-se nos lábios vermelhos de Jéssica. Não parecia envergonhada, parecia triunfante. "Oh", disse Jéssica, fingindo surpresa. "O serviço de limpeza ainda cá está?" Marco riu-se. Riu-se de verdade. "Já estava de saída, Jéssica. Não te preocupes." Leonor desceu as escadas um degrau de cada vez. O bater pesado das suas botas era o único som no vestíbulo cavernoso. Parou 3 degraus antes do chão, olhando para os 2 de cima. "Olá, Jéssica", disse Leonor. "Vejo que não perdeste tempo." Jéssica atirou as extensões loiras por cima do ombro. "A vida avança depressa, querida. Tens de lhe acompanhar o ritmo ou ficas para trás. O Marco disse-me que eras pitoresca, mas a ver-te com essa camisola, pareces mais preparada para um lar de idosos do que para uma mansão. Esta casa requer muito cuidado", disse Leonor com voz inexpressiva. "Respeita a história, respeita a classe, algo que nenhum de vós parece possuir." A cara de Marco ficou vermelha. "Mede as tuas palavras. És uma convidada na minha casa. Uma convidada muito pouco bem-vinda. Tua casa", repetiu Leonor com um sorriso seco. "Continuas a dizer." "Lô, por quê?" "Por que é?" gritou Marco, perdendo a paciência. Aproximou-se furioso, arrancou a mala da mão de Leonor e arrastou-a para a porta principal. Abriu as pesadas portas duplas de carvalho, deixando que o vento e a chuva entrassem no vestíbulo imaculado. Atirou a mala para fora. Aterrou com um baque úmido no caminho de acesso, encharcando-se instantaneamente sob o aguaceiro torrencial. "Rua!" rugiu Marco, apontando para a tempestade. "Volta para o buraco de onde saíste." Jéssica soltou uma risadinha, agarrando-se ao braço de Marco. "Sim, volta para a biblioteca." Leonor caminhou em direção à porta aberta. O vento frio açoitou-lhe o cabelo contra a cara. Olhou para a mala atirada na lama. Depois virou-se para encarar o casal adúltero banhado na cálida luz dourada do candelabro. Enfiou a mão no bolso e tirou um molho de chaves. As chaves do Range Rover que Marco tinha comprado para a família. Deixou-as cair sobre o aparador da entrada. "Vou chamar um táxi", disse Leonor. "Não te deis ao trabalho de esperar lá dentro", zombou Marco. "Espera no alpendre. Não quero que me molhes o chão." Ela saiu para a chuva. A água encharcou-a instantaneamente, gelando-a até aos ossos, mas ela não correu. Caminhou com a cabeça bem erguida, apanhou a sua pesada mala molhada e dirigiu-se à beira do alpendre. Atrás dela, ouviu as pesadas portas fecharem-se com estrondo, seguidas do som do trinco a correr. Leonor estava sozinha, sem teto, encharcada até aos ossos. Ela tirou o telemóvel do bolso, protegendo-o da chuva. Não chamou um táxi. Marcou um número que não usava há 5 anos. O telemóvel tocou 2 vezes. "Residência Ataíde. Fala o Arthur." Uma voz idosa e clara atendeu do outro lado. "Arthur", disse Leonor, com a voz ligeiramente trêmula antes de se armar de coragem. "Sou a Leonor." Houve uma pausa do outro lado, seguida de uma brusca inalação. "Menina Leonor. Meu Deus, já passaram anos. Está tudo bem?" "Não, Arthur. Chegou a hora", disse ela, limpando a chuva dos olhos. "Inicia o protocolo Ataíde e convoca o Conselho de Administração." A voz de Arthur reduziu-se a um sussurro. "Menina Leonor, isso vai destruí-lo. Vai tirar-lhe tudo." Leonor olhou para trás, para a mansão. Através da janela, podia ver Marco a servir champanhe a Jéssica. Estavam a brindar e a celebrar a sua expulsão. "Eu sei", disse ela, com uma voz que endureceu até se tornar fria e inabalável. "Ele expulsou-me da minha própria casa, Arthur. Agora vou recordar-lhe quem é o verdadeiro dono do chão que ele pisa." "Muito bem", disse Arthur, com o som de papéis a serem remexidos em fundo. "Terei o carro aí em 10 minutos. E menina Leonor, bem-vinda de volta." As luzes traseiras do Rolls-Royce Phantom cortavam a chuva torrencial como lasers vermelhos. Não era um táxi, não era um Uber. Era um veículo blindado, feito por medida que custava mais do que toda a frota de carros desportivos de Marco. A porta de trás abriu-se, segurada por um motorista fardado que não parecia importar-se que a tempestade lhe ensopasse a farda. Edumis epurdou-se nos bancos de pele cozidos à mão. O calor do habitáculo envolveu-a de imediato. Sentado à sua frente, com um termo de chá e uma toalha quente, estava Arthur Figueiredo. Tinha 70 anos,
cabelo prateado e uns olhos que tinham visto 3 gerações de segredos da família Ataíde. Não era um simples mordomo. Era o executor do Fundo Fiduciário Ataíde, uma entidade legal que controlava vastas extensões de imóveis na Avenida da Liberdade e no Chiado, rotas marítimas em Sines e, sem que Marco Vasconcelos soubesse, o próprio terreno sobre o qual se erguia a sua preciosa mansão. Tome, menina Leonor, disse Arthur com delicadeza, entregando-lhe a toalha. Está a tremer. Leonor envolveu o rosto no pano quente, inalando o aroma à lavanda. Quando o baixou, as lágrimas tinham desaparecido. Os seus olhos estavam secos e límpidos. Trouxeste o dossiê? Afirmativo, disse Arthur, batendo numa pasta de pele preta no banco ao seu lado. Embora deva admitir que nunca pensei que realmente tivéssemos de usar, esperei sempre que o Sr. Vasconcelos me provasse que eu estava errado. Não o fez, disse Leonor, com uma voz totalmente desprovida de emoção. Falhou, Arthur, em todas as formas que um homem pode falhar. O carro deslizou em silêncio pela estrada sinuosa, passando em frente aos enormes portões de ferro da mansão Vasconcelos. Leonor não olhou para trás. Leva-nos para a cobertura, ordenou, e liga à equipa. Quero que uma auditoria forense a Vasco Cis comece antes da meia-noite. Quero que se identifiquem e congelem todos os cêntimos que alguma vez canalizei para a empresa dele através das empresas fantasma. Arthur assentiu, tirando um tablet. E em relação à mansão Vasconcelos, Leonor permitiu que um pequeno e frio sorriso assomasse aos seus lábios. Vamos esclarecer uma coisa, Arthur. Não é a mansão Vasconcelos. É a parcela 44B da propriedade Ataíde na Quinta da Marinha. O Marco acha que comprou aquele terreno há 5 anos. Comprou os direitos de superfície, corrigiu Arthur, recitando a armadilha legal que tinham montado anos antes. Uma prova de caráter na qual Marco desconhecia ter reprovado. Assinou um contrato de arrendamento do solo há 99 anos com a Lusitânia Gestão Imobiliária. Estava tão ansioso por começar a construir o seu monumento a si próprio que não pediu aos seus advogados que lessem as cláusulas de rescisão. Cláusula 17, disse Leonor, recitando-a de memória. Em caso de o arrendatário solicitar o divórcio contra a beneficiária principal do Fundo Fiduciário Ataíde ou incorrer em atos de imoralidade nas instalações, o contrato de arrendamento do solo será imediatamente rescindido e todas as estruturas sobre o referido terreno reverterão para a propriedade do senhorio. Arthur soltou uma gargalhada obscura. Ele acha que é dono da casa porque pagou os tijolos e o cimento. Esquece-se de que, no imobiliário, quem é dono da terra é dono do mundo. Expulsou-me para a chuva. Arthur, sussurrou ela, olhando pela janela para as luzes desfocadas da autoestrada. Tratou-me como a uma vagabunda, como se eu não fosse ninguém. E amanhã, disse Arthur, digitando um comando que iria acordar advogados em 3 fusos horários, ele será quem vai descobrir que é o intruso. O carro precipitou-se em direção a Lisboa. Ela já não era simplesmente a esposa despeitada. Era Leonor Ataíde, a única herdeira de uma fortuna de 4.000 milhões de euros que se tinha mantido oculta para encontrar o amor verdadeiro. Tinha interpretado na perfeição o papel da esposa compreensiva e simples. Tinha cozinhado as refeições dele, passado as suas camisas a ferro e injetado secretamente milhões nas suas falhadas startups tecnológicas através de investidores anjo anônimos para que o ego dele não sofresse. Ela tinha-o construído e agora, peça por peça, ia desmantelá-lo. O sol nasceu sobre Cascais, banhando os relvados molhados e bem cuidados numa luz dourada e reluzente. Dentro do quarto principal, Marco Vasconcelos espreguiçou-se, sentindo a suavidade dos lençóis de algodão egípcio de alta gramagem contra a pele. Virou-se. Jéssica ainda dormia, com o seu cabelo loiro espalhado sobre a almofada em que Leonor costumava dormir. Marco sentiu uma onda de triunfo. Tinha conseguido. Tinha se desfeito do peso morto. Nada de jantares aborrecidos, nada de sermões sobre humildade, nada de Leonor. Era livre. Marco levantou-se da cama, vestiu o seu roupão de seda e saiu para a varanda. Contemplou o seu domínio, a propriedade de vários hectares, a piscina infinita, os campos de tênis, a garagem com os seus Ferraris. Tudo meu, murmurou, dando um gole no expresso que tinha preparado com a máquina do quarto. Franziu o senho. Normalmente às 8 da manhã, a casa fervilhava de atividade.
O aroma da pastelaria fresca já deveria estar a chegar da cozinha. O rapaz da piscina deveria estar a limpar as folhas. Enfim, provavelmente estavam todos aterrorizados depois da sua acesa discussão na noite anterior. Ótimo! O medo motivava as pessoas. Marco desceu as escadas, esperando encontrar o pequeno almoço preparado sobre a ilha da cozinha. A cozinha estava vazia. Não só vazia de pessoas, mas vazia de coisas. As bancadas estavam desimpedidas. A fruteira de prata tinha desaparecido. A máquina de café estava desligada da tomada. "Olá", chamou Marco. "Emília, chefe Miguel", silêncio. Entrou no corredor. As flores frescas, que normalmente eram trocadas diariamente, não estavam lá. O vaso tinha desaparecido. Foi à sala de estar. As cortinas estavam corridas. Sobre a mesa central do vestíbulo, onde Marco tinha atirado as chaves a Leonor na noite anterior, havia um único envelope branco. Não era um bilhete escrito à mão. Era um documento formal, grosso e pesado. Marco rasgou-o e abriu-o. Lá dentro estava uma carta em papel creme grosso, impressa com um logótipo que ele não reconheceu. Lusitânia Gestão Imobiliária. Leu o texto com a confusão a toldar-lhe a mente. Esmo. Senhor Vasconcelos, ao abrigo do disposto na secção 4, parágrafo B do seu contrato de arrendamento do solo datado de 12 de setembro de 2019, vimos por este meio notificar-lo de um incumprimento material do contrato. O arrendamento do terreno situado no lote 108 da Quinta da Marinha fica rescindido com efeitos imediatos. De acordo com a cláusula de reversão, todas as benfeitorias, estruturas e elementos fixos do terreno são agora propriedade legal do senhorio. Dispõe de 48 horas para abandonar as instalações. O incumprimento desta ordem resultará na expulsão dos intrusos por parte de segurança privada. Atentamente, o Departamento Jurídico. Marco ficou a olhar para o papel e depois estalou numa gargalhada. São vigaristas, murmurou, amarrotando o papel numa bola e atirando-o para o chão. Certamente é alguma tentativa de burla. Lusitânia Gestão Imobiliária. Eu sou o dono deste lugar. Pegou no telemóvel para ligar ao seu advogado, com uma voz tão alta que acordou Jéssica. "Duarte", gritou Marco ao telemóvel. "Acabo de receber uma carta ridícula sobre um contrato de arrendamento do solo. Quem raio é a Lusitânia Gestão Imobiliária?" Houve um longo silêncio do outro lado. "Duarte, ainda aí estás?" "Marco." A voz de Duarte era trêmula. "Eu estava a investigar isso. Achei que tinhas a propriedade do terreno, mas estou a olhar para a certidão permanente do registro predial neste momento. Não é assim. Compraste os direitos de construção. O terreno está nas mãos de um fundo fiduciário cego. Do que é que estás a falar?" Começou a escorrer um suor frio pela nuca de Marco. "Paguei 12 milhões de euros por esta propriedade." "Pagaste 12 milhões para construir a casa", corrigiu Duarte. "O terreno, Marco. O título de propriedade do terreno está em nome de uma holding e, segundo os estatutos, se te divorciares, o contrato de arrendamento dissolve-se. Resolve isso", gritou Marco, com a voz a ecoar na cozinha vazia. "Não me importa quanto custe. Processa-os. Compra o terreno. Quem é o dono da Lusitânia?" "Esse é o problema", disse Duarte. "A Lusitânia é uma empresa de fachada. É propriedade de uma holding numa zona franca em Malta, que por sua vez é propriedade de uma sociedade gestora na Madeira. É uma fortaleza, Marco. Não consigo encontrar o nome de uma pessoa real vinculada a ela." "Há sempre um nome", rugiu Marco. "Encontra-o", desligou, com as mãos a tremer. Precisava de uma bebida. Foi a garrafeira trancada. Franziu o sobrolho. Introduziu o código. "Erro." Tentou de novo. "Erro. O que se passa?" Sibilou Marco. Jéssica entrou na cozinha com uma das camisas de Marco vestida. Parecia aborrecida. "Amorzinho, o Wi-Fi não funciona. Não consigo carregar a minha story matinal. E onde está o chefe? Quero uma tosta de abacate." "Cala-te." Jéssica atirou Marco, enquanto andava de um lado para o outro, nervoso, pela cozinha. "Desculpa?" Os olhos de Jéssica arregalaram-se. "Não fales assim comigo. Eu não sou a..." Não és", murmurou Marco. Leonor sabia como arranjar as coisas. Tocou a campainha da porta. Não o toque educado de um visitante, mas um zumbido longo e insistente. Marco foi furioso até a porta principal e abriu-a bruscamente,
Diante dele estavam 2 homens de fato escuro. Não eram polícias, pareciam mercenários de uma empresa de segurança privada. Atrás deles, um reboque fazia marcha atrás em direção à garagem. "Posso ajudar?" exigiu Marco, tentando projetar autoridade. "Senhor Vasconcelos?" perguntou o homem mais corpulento. Consultou uma prancheta. "Estamos aqui para recuperar os ativos pertencentes a Vascocis e aos seus investidores principais." "Recuperar?" Marco soltou uma gargalhada incrédula. "Eu sou o diretor executivo da Vascocis. Eu sou o investidor. Na verdade, senhor", disse o homem com calma, "de acordo com um requerimento submetido às 6 desta manhã, o acionista maioritário, o Grupo Anjo Élida, exigiu o pagamento dos seus empréstimos. Como a empresa não tem liquidez para pagar, executaram a penhora dos ativos dados como garantia." "Que ativos?" "Os veículos da empresa", disse o homem, apontando para a garagem, "e as suas contas bancárias foram congeladas, pendentes de uma investigação por desvio de fundos." "Desvio de fundos?" gritou Marco. "Eu construí esta empresa. Por favor, afaste-se, senhor", disse o homem, fazendo sinal ao condutor do reboque. Marco observou horrorizado como os portões da garagem, que ele não tinha aberto, começavam a subir. Alguém mais controlava a sua casa inteligente. "Não, esse é o meu Porsche. Esse é o meu Ferrari." Marco correu para a garagem, mas o homem corpulento interpôs-se no seu caminho, bloqueando-o como uma parede de tijolos. "Recue, senhor, ou chamaremos as autoridades." Jéssica saiu a correr para o alpendre, com o telemóvel na mão, a gravar tudo. "Oh, meu Deus, Marco, estão a levar os carros. Isto é uma brincadeira. Estão a fazer-nos apanhados? Guarda o telemóvel", atirou Marco. "Ei", gritou Jéssica, "não me toques." Marco ficou no caminho de acesso, descalço, a ver como o seu precioso Porsche amarelo, o mesmo com o qual Jéssica tinha chegado na noite anterior, era enganchado ao reboque. "Isto é um erro", sussurrou Marco, de rosto pálido. "Isto é um erro administrativo colossal. Vou processar toda a gente. Vou arruinar toda a gente." Mas, no fundo, um pensamento aterrador começou a ganhar raízes. O contrato de arrendamento do solo, as contas congeladas, a casa inteligente a virar-se contra ele. Era algo coordenado, era preciso, era pessoal. Quem tinha o poder de fazer isto? Marco pensou em Leonor. A pacata e tímida Leonor, com os seus livros e os seus bordados. Não, impossível. Certamente estaria a chorar em algum motel Reles neste momento. Ela não tinha estômago para algo assim. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Duarte, o seu advogado. "Marco, encontrei o nome por trás da Lusitânia. Precisas de te sentar." Marco ficou a olhar para o ecrã, com os polegares a tremer enquanto escrevia a resposta. "Quem?" Os 3 pontos piscaram durante o que pareceu uma eternidade. Depois, apareceu um único apelido: Ataíde. Marco franziu o sobrolho. Ataíde. Como a família Ataíde, a dinastia de dinheiro antigo que era dona de meia Lisboa, o que tinham eles a ver com ele? Depois chegou outra mensagem de Duarte. "Investiguei o nome de solteira de Leonor. Na certidão de casamento, ela pôs Leonor A. Vasconcelos. Nunca perguntamos o que significava o A." O sangue abandonou o rosto de Marco tão rapidamente que esteve prestes a desmaiar. O telemóvel caiu-lhe no asfalto molhado. Leonor Ataíde. Levantou a vista para a mansão. As imponentes colunas, as extensas alas, o símbolo do seu poder. Não era dele. Nunca tinha sido. Tinha estado a viver numa casa de bonecas e a dona acabara de lhe tirar o telhado. A compreensão atingiu Marco com a força de um impacto físico. Marco recuou, cambaleando, e apoiou-se num dos pilares de pedra do alpendre. Ataíde sussurrou para si mesmo. Jéssica continuava a gritar com o condutor do reboque, mas a sua voz soava distante, como se ele estivesse debaixo de água. A mente de Marco viajou a toda a velocidade através de 10 anos de memórias. Lembrava-se de ter conhecido Leonor na biblioteca da universidade. Ela vestia roupa em segunda mão. Conduzia um Renault a cair de podre. Nunca falava da sua família. Marco tinha assumido que ela tinha vergonha de ser pobre. Meu Deus, fui tão cego. Ela não se envergonhava da pobreza. Estava a esconder-se da riqueza. Leonor estava a avaliá-lo. Queria saber se Marco a amava por si mesma
ou pelos milhares de milhões dos Ataíde. E durante 10 anos, Marco tinha passado no teste. Até ontem. Marco. Jéssica agarrou-lhe o braço, cravando as unhas na pele dele. Faz alguma coisa. Estão a levar o Bentley agora. A minha carteira está lá dentro. Marco empurrou-a. Cala-te, Jéssica. Os carros não importam. O que queres dizer com os carros não importam? Guinchou Jéssica. Onde vamos viver? Não sei, rugiu Marco. De repente, os grandes ecrãs digitais que ladeavam o caminho de acesso, normalmente usados para exibir arte digital ou dar as boas-vindas aos convidados, piscaram e ganharam vida. Apareceu uma imagem em vídeo. Era Leonor. Leonor não vestia um casaco de malha bege. Vestia um fato branco impecavelmente cortado que parecia suficientemente afiado para cortar vidro. O seu cabelo estava perfeitamente penteado e brilhante. Estava sentada numa sala de reuniões que parecia a ponte de comando de uma nave espacial, rodeada de pessoas de fato que pareciam muito mais importantes do que qualquer pessoa que Marco alguma vez tivesse conhecido. O áudio crepitou pelos altifalantes exteriores, ecoando por toda a propriedade. Bom dia, Marco. A voz de Leonor era nítida, amplificada como a de um deus. Jéssica parou de gritar. Os condutores dos reboques detiveram-se. Até os pássaros pareceram emudecer. Marco olhava fixamente para o ecrã, de boca aberta. Vejo que já recebeste o aviso de despejo, disse Leonor com calma a partir do ecrã. Pegou numa caneta de tinta permanente e fê-la girar entre os dedos. Peço desculpa pela brusquidão, mas como disseste ontem à noite, a vida avança depressa. Tens de lhe acompanhar o ritmo ou ficas para trás. Leonor, espera. Gaguejou Marco, aproximando-se do ecrã, como se pudesse suplicar aos pixels. Amor, vamos falar. Isto é uma loucura. És uma Ataíde. Por que não me disseste? Porque queria um marido, Marco. Não um parasita, respondeu Leonor. Os seus olhos no ecrã estavam frios, desprovidos do amor que tinham albergado durante uma década. Apoiei-te, amei-te, construí-te, e tu atiraste-me para a chuva como se eu fosse lixo, porque achavas que tinhas encontrado algo mais reluzente. Ela olhou brevemente para Jéssica no ecrã. Jéssica encolheu-se de imediato, sentindo-se repentinamente muito pequena e vulgar com aquela camisa emprestada. Cancelo a entrada em bolsa da Vascosis, anunciou Leonor com totalidade. Não, gritou Marco. Não podes. É o trabalho da minha vida. A administração nunca o permitirá. Eu sou a administração, Marco, disse Leonor. O grupo Anjo Hélida, que financiou a tua série B e C, fui eu. O sócio silencioso que te resgatou do colapso das criptomoedas, também fui eu. Eu detenho 61% da tua empresa e esta manhã votei para destituir o diretor executivo por falta de discernimento. Não podes fazer isto, soluçou Marco, caindo de joelhos no caminho de acesso. Leonor, por favor, sinto muito. Estava sob muito estresse. Foi um erro. A Jéssica não significa nada para mim. É uma ninguém. Ei, gritou Jéssica, sentindo-se ofendida. Já é tarde demais para desculpas, disse Leonor. Olhou para o relógio. Tens exatamente 1 hora antes que mudem os códigos de segurança dos portões perimetrais. Tudo o que ficar dentro de casa depois disso passa a ser meu. Se continuares na propriedade, serás detido por invasão. Para onde se supõe que eu vá? Chorou Marco. Congelaste-me as contas. Creio que tens um pacote de indemnização, disse Leonor, com uma voz impregnada de ironia. Deixei um cheque na caixa do correio de 200 mil euros. Deveria ser mais do que suficiente para um homem com os teus gostos simples. O ecrã apagou-se. Marco continuava de joelhos no caminho de acesso. O silêncio à sua volta era ensurdecedor. 200 mil, repetiu Jéssica a fazer contas. Olhou para Marco, depois para a mansão, depois para os reboques que se iam embora. Soltou um bufo. Estás falido. Jéssica, amor. Podemos resolver isto, suplicou Marco, estendendo-lhe a mão. Só preciso de um bom advogado. O que precisas é de um milagre, disse Jéssica, recuando. Eu não vou namorar com um homem falido cuja ex-mulher é dona do planeta. Vou-me embora. Jéssica virou-se e começou a caminhar pelo longo acesso em direção ao portão, com os saltos a baterem no asfalto. Jéssica, gritou Marco, não me podes deixar. Não?
Então olha para mim a ir-me embora, respondeu ela, sem sequer se virar. Marco ficou sozinho. Olhou para a enorme casa que se erguia sobre ele. Agora parecia diferente. Já não era um castelo. Era uma fortaleza com a ponte levadiça fechada. Marco pôs-se de pé à pressa. Tinha 1 hora. Tinha de conseguir os seus relógios, o dinheiro em numerário do cofre, os títulos ao portador. Correu para a porta principal e agarrou no puxador trancado. Bateu na madeira com os punhos. Abram! Abram! O painel da fechadura inteligente piscou a vermelho. Acesso negado. Correu para a porta das traseiras. Trancada. As janelas, vidro blindado contra tempestades, estava completamente trancado do lado de fora. Não conseguia sequer entrar para fazer uma mala. Lembrou-se das palavras de Leonor. Leva apenas o que trouxeste. Marco olhou para si mesmo. Usava um pijama de seda e um roupão. Estava descalço. Não tinha nada. As nuvens de tempestade da noite anterior começaram a acumular-se de novo, bloqueando o sol. Um trovão fez o chão tremer. Marco Vasconcelos, o gênio milionário, sentou-se nos degraus da mansão que julgava ser sua e afundou a cabeça entre as mãos. Mas Leonor ainda não tinha terminado. Aquela tinha sido apenas a demolição. Agora era o momento da remodelação. Tinham passado 3 semanas desde a tempestade. Marco Vasconcelos estava sentado na borda de um colchão afundado na Pensão Estrela, um estabelecimento de beira de estrada no Cacém, que cheirava a tabaco resesso e a arrependimento. O letreiro de neon lá fora zumbia sem parar, um piscar intermitente que lembrava quão fundo ele tinha caído. Já não vestia Armani. Usava uma camisa amarrotada comprada numa loja de roupa em segunda mão e umas calças um número acima do seu. O relógio Patek Philippe tinha desaparecido, fora penhorado para pagar a primeira semana na pensão e a provisão de um advogado que trabalhava a partir de um vão de escada num pequeno centro comercial de subúrbio. Tem de haver alguma coisa, ladrou Marco ao telemóvel, um descartável pré-pago. Ela roubou-me a empresa, roubou-me a casa. Senhor Vasconcelos, por favor, baixe a voz. O advogado, Bruno Silva, suspirou do outro lado. Bruno era barato, suava muito, e era o único advogado na área da Grande Lisboa que não lhe tinha desligado o telefone na cara no instante em que ouviu o apelido Ataíde. Já revi os documentos. É hermético. Os estatutos da empresa outorgavam à acionista maioritária o direito de destituir o diretor executivo sem justa causa, em caso de quebra de valorização. E quando a notícia do seu despejo chegou aos jornais, as ações da Vasco Cis caíram 14%. Por culpa dela, gritou Marco, andando de um lado para o outro sobre a pequena alcatifa manchada. Ela manipulou o mercado. Provar isso é impossível, disse Bruno. E o Grupo Anjo é ela. Basicamente, ela despediu-o da sua própria empresa. Quanto à casa, o senhor assinou o contrato de arrendamento do solo. Marco, eu li-o. É uma cláusula de reversão perfeitamente padrão que as famílias com dinheiro antigo utilizam para impedir que forasteiros se apoderem das suas terras. O senhor caiu na armadilha. Então não fico com nada, sussurrou Marco, com uma voz que tremia de raiva. 10 anos, Daily. 10 anos. Tem o cheque da indemnização, sugeriu Bruno. 200 mil euros não é de se deitar fora. Marco olhou para o cheque sobre a mesa de cabeceira. Era um insulto, uma gorjeta deixada para um mau empregado de mesa. Não quero as migalhas, gritou Marco. Quero recuperar a minha vida. Quero destruí-la. Bruno, encontre-me algo comprometedor. Os Ataíde têm de ter esqueletos no armário. Evasão fiscal. Contas ilegais em paraísos fiscais. Qualquer coisa. Marco, ouça-me bem. A voz de Bruno tornou-se mais grave. Esta manhã, recebi uma chamada de uma sociedade de advogados chamada Figueiredo Associados. Informaram-me amavelmente de que, se eu continuar a assediar a Leonor Ataíde com moções frívolas, apresentarão uma queixa na ordem dos advogados e solicitarão a revogação da minha cédula profissional. Sabiam de infrações minhas no passado. Marco ficou paralisado. Então desiste? Tento manter a minha profissão, disse Bruno. Boa sorte, senhor Vasconcelos. Não volte a ligar-me. A chamada caiu. Marco atirou o telemóvel contra a parede. O aparelho estilhaçou-se, abrindo-se pelo invólucro. Marco sentou-se em silêncio.
a respirar pesadamente. Estava sozinho. Jéssica tinha-lhe bloqueado o número no momento em que os cartões de crédito foram recusados. Os seus amigos de Cascais, os tipos com quem jogava golfe, os investidores com quem bebia uísque, tinham-no ignorado por completo. Era como se Marco Vasconcelos nunca tivesse existido, mas ainda lhe restava um as na manga. Lembrou-se de uma coisa. Anos atrás, Leonor tinha um cofre privado na casa de hóspedes, o único local da propriedade que Marco raramente visitava. Leonor guardava lá coisas sentimentais. Marco lembrava-se de uma vez ter visto uma pasta azul. Ela tinha fechado o cofre rapidamente quando ele entrou. Se ela era uma Ataíde, talvez essa pasta contivesse os segredos da família. A alavanca de que ele precisava. Não conseguia entrar na mansão principal. Era uma fortaleza, mas a casa de hóspedes ficava na periferia da propriedade, perto do velho caminho de serviço. Tinha uma fechadura de chave antiga, não um sistema inteligente. Marco pôs-se de pé. Formou-se na sua mente um plano obscuro e desesperado. Ia entrar, ia conseguir a pasta e destruir o império de Leonor até aos alicerces. Pegou no casaco. Tinha o dinheiro exato para um bilhete de comboio de volta a Cascais. Era hora de regressar à casa. A noite não tinha lua. Oferecendo a Marco a cobertura de que necessitava, saiu do táxi a pouco mais de 1 quilômetro da propriedade e caminhou pelo bosque. Os seus mocassins italianos, o último vestígio da sua antiga vida, afundavam-se na lama. Chegou à vedação perimetral. Para sua surpresa, a secção perto do velho carvalho ainda estava danificada devido a uma tempestade do ano anterior. Leonor não a tinha mandado reparar. Desleixada, pensou Marco com uma careta de desdém. Marco esgueirou-se pelo buraco, com o coração a martelar-lhe no peito. Estava no terreno. O seu terreno. Foi-se arrastando sorrateiramente até a casa de hóspedes. Estava às escuras. A mansão principal, a 100 metros de distância, estava iluminada. Marco conseguia ver sombras a moverem-se nas janelas. Uma festa, uma reunião, dava-lhe igual. Chegou à porta da casa de hóspedes, sacou de um tensor e de uma gazua que tinha comprado pela internet. Tinha passado as últimas 3 noites a ver tutoriais de arrombamento de fechaduras no YouTube. Levou 10 agonizantes minutos, com o suor a pingar-lhe para os olhos. Mas, por fim, a fechadura fez clique. Marco empurrou a porta e esgueirou-se lá para dentro. A casa de hóspedes cheirava a lavanda e a papel velho. O perfume de Leonor revolvia-lhe o estômago com uma mistura de nostalgia e ódio. Marco iluminou a divisão com a lanterna do telemóvel. Ali, atrás do quadro do farol, estava o cofre de parede. Ele sabia a combinação. Era a data em que se tinham conhecido. 4. 1. Os seus dedos tremeram ao marcar os números. Bip, bip, bip. A luz ficou verde. Apanhei-te, sussurrou Marco. Marco puxou o puxador. A pesada porta de aço abriu-se. Mas o cofre não estava cheio de dinheiro em numerário nem de diamantes. Não continha códigos secretos de contas offshore, nem provas de crimes. Continha um único e grosso dossiê de couro. Marco agarrou nele e sentou-se no chão para o ler sob o feixe de luz do telemóvel. Abriu-o. A primeira página era um documento intitulado Projeto Vasconcelos, Estratégia de Reabilitação e Apoio. Marco franziu o senho e virou a página. Era um registro detalhado e datado de cada feito importante da sua carreira. Entrada 12 de março de 2018. O Marco está angustiado com o pagamento dos salários de abril. É demasiado orgulhoso para pedir um empréstimo. Instruiu Arthur para canalizar 50 mil euros através do Grupo Anjo como donativo anônimo para startups tecnológicas promissoras. Ele acha que ganhou um concurso. O seu sorriso esta noite valeu cada cêntimo. Entrada, 22 de julho de 2019. A investigação da CMVM relativamente ao erro contabilístico pode arruiná-lo. Foi um erro honesto, mas eles não vão ver a coisa dessa forma. Liguei ao tio Silvério no escritório de advogados. Ele falou com o presidente da comissão. A auditoria foi cancelada. O Marco acha que foi a sua apresentação encantadora que o salvou. Deixo acreditar nisso. Entrada, 5 de novembro de 2021. Ele quer a mansão. É demasiado grande, demasiado ostensiva, mas ele precisa de se sentir como um rei. Arranjei maneira de a Lusitânia Gestão Imobiliária arrendar a propriedade. Se ele a comprasse diretamente,
Sentir-se-ia pequeno. Vou deixá-lo pôr o seu nome no portão, embora a terra seja minha. Só quero que ele seja feliz. Marco passava as páginas cada vez mais depressa, com a respiração ofegante. Havia centenas de entradas. Cada golpe de sorte, cada investidor repentino, cada milagre legal. Não tinha sido o seu gênio, não tinha sido o seu encanto, não tinha sido o seu esforço. Fora Leonor, ela não só tinha construído a empresa financeiramente, como tinha pavimentado o caminho à frente dele, varrendo cada obstáculo antes que ele pudesse tropeçar. Ela tinha gasto milhões, movido dezenas de cordelinhos e usado o imenso poder da sua família unicamente para sustentar o seu frágil ego. Ela tinha o amado ao ponto de fazer tudo aquilo. Tinha construído um mundo inteiro para que ele o governasse, contente por ficar nas sombras a tricotar para que ele pudesse brilhar. E Marco tinha atirado para a chuva por causa de uma influenciadora que o abandonou por causa de um carro. Não, gemeu Marco. A compreensão foi mais dolorosa do que a pobreza. A pobreza era apenas dinheiro. Isto era a destruição da sua alma. Marco não era um homem que se tinha feito a si próprio. Era um menino mimado a brincar com brinquedos que a mulher lhe tinha comprado. É uma leitura fascinante, não é? A voz veio da ombreira da porta. Marco sobressaltou-se, deixando cair o dossiê. Leonor estava ali parada. Desta vez, não vestia um fato. Usava um deslumbrante vestido de noite verde esmeralda que chegava até ao chão. Leonor parecia realeza. Aos seus lados estavam dois corpulentos seguranças e Arthur, que olhava para Marco com pura pena. Há quanto tempo estás aí? Grunhiu Marco. Soubemos que estavas aqui no momento em que cruzaste a vedação, disse Leonor, entrando na divisão. Câmaras térmicas. Marco, nós atualizamos a segurança. Tu fizeste tudo isto. Marco apontou para o dossiê no chão. Controlaste tudo. Apoiei tudo, corrigiu ela, com suavidade. Há uma diferença. Eu queria que tivesse sucesso. Acreditava em ti, Marco. Acreditava que, debaixo de toda essa insegurança e basófia, havia um bom homem. Pensei que, se te fizesse sentir seguro, se te fizesse sentir poderoso, esse bom homem acabaria por vir à luz. Ela deu mais um passo na sua direção, com os olhos tristes. Mas quanto mais te dava, mais tu querias e menos me vias a mim. Posso mudar, suplicou Marco, rastejando de joelhos em direção a ela. Leonor, agora eu percebo. Vejo o que fizeste. Posso ser esse homem. Volta para mim, por favor. Assino o que for preciso. Trabalho a distribuir correio. Só não me deixes lá fora, sem nada. Leonor olhou de cima a baixo. Por um momento, Marco viu um vislumbre da antiga Leonor. Aquela que lhe perdoava quando ele se esquecia dos aniversários. Aquela que cuidava dele quando estava doente. Depois, ela olhou para o anel no seu próprio dedo. Um anel novo. O anel com o brasão da família. Não posso fazer isso, Marco, disse ela com suavidade, porque finalmente percebi uma coisa. Tu não me amavas a mim. Amavas a forma como eu te fazia sentir. Amavas o teu próprio reflexo nos meus olhos. Mas agora, o espelho está partido. Leonor virou-se para os seguranças. Escoltem o senhor Vasconcelos para fora da propriedade, ordenou. E chamem a polícia. Quero apresentar queixa por invasão de propriedade. O quê? Não. Marco recuou. De gatas. Leonor, não me podes meter na cadeia. Eu sou teu marido. Ex-marido, interveio Arthur, dando um passo em frente. O decreto foi assinado esta manhã, com caráter de urgência. Leonor, gritou Marco, enquanto os seguranças o agarravam pelos braços. Levantaram-no como se fosse um saco de farinha. Esperem, disse Leonor. Os seguranças detiveram-se. Marco olhou para ela, com uma centelha de esperança a acender-se-lhe no peito. Leonor caminhou até ao dossiê no chão. Apanhou-o, olhou para ele uma última vez e atirou-o para a lareira acesa. O papel seco pegou fogo instantaneamente. O registro do sucesso de Marco começou a enrolar-se e a enegrecer por entre as chamas. Adeus, Marco, disse Leonor. Virou as costas e saiu para o exterior da noite, caminhando de volta para a mansão, onde um quarteto de cordas tocava, deixando que os seguranças arrastassem Marco para a escuridão. 6 meses depois, a sala do tribunal estava a abarrotar. Desta vez, não era uma audiência de divórcio, era um julgamento criminal. O Ministério Público contra Marco Vasconcelos. As acusações eram graves: desvio de fundos,
fraude corporativa e apropriação indevida de ativos. A auditoria forense que Leonor tinha ordenado naquela primeira noite tinha descoberto tudo. No seu desespero para manter o seu luxuoso estilo de vida durante os meses difíceis, Marco tinha metido a mão no fundo de pensões dos funcionários. Tinha desviado dinheiro das contas de retenção na fonte para pagar o Porsche, as joias que comprara a Jéssica e as viagens à Comporta. Pensou que conseguiria devolver o dinheiro antes que alguém desse conta, mas nunca o fez. Marco pôs-se de pé quando o juiz entrou. Estava emaciado. O seu cabelo estava a cair. O advogado oficioso sentado a seu lado parecia aborrecido. O juiz ajustou os óculos e olhou para Marco. Senhor Vasconcelos, face às esmagadoras provas apresentadas pela acusação e a sua própria admissão de culpa no acordo de confissão, condeno-o a 5 anos de prisão no estabelecimento prisional da Carregueira, seguidos de 5 anos de pena suspensa. O malhete bateu. Marco não chorou. Estava demasiado exausto para chorar. Simplesmente assentiu. Enquanto o guarda prisional lhe punha as algemas, Marco olhou para o fundo da sala do tribunal. Em parte, esperava ver Leonor ali, talvez a regozijar-se com a sua queda, talvez a chorar. Mas os bancos do fundo estavam vazios de Ataídes. Leonor não tinha vindo. Não tinha enviado nenhum advogado. Não tinha enviado o Arthur. Ela tinha seguido em frente, total e absolutamente. Marco não era digno sequer de que ela perdesse tempo para o ver cair. Essa indiferença doeu mais do que qualquer ódio. O sol brilhava intensamente sobre a quinta da Marinha. A mansão Vasconcelos tinha desaparecido. No seu lugar, erguia-se agora o Centro de Artes Leonor Ataíde. As enormes portas estavam abertas ao público. O caminho de acesso por onde Marco tinha sido expulso estava agora cheio de aspirantes a artistas, músicos e escritores que carregavam instrumentos e portfólios com os seus trabalhos. Leonor estava na varanda. A mesma varanda a partir da qual Marco costumava tomar o seu expresso matinal e contemplar o seu reino. Ela segurava uma chávena de chá, a olhar para os estudantes lá embaixo. Parecia em paz. Parecia livre. Menina Ataíde. Ela virou-se. Era um jovem com cerca de 22 anos que segurava um estojo de violino. Parecia nervoso. Sim, ela sorriu. Eu só lhe queria agradecer, gaguejou o rapaz. A minha bolsa. Sem ela, eu não estaria aqui. Contaram-me que este lugar costumava pertencer a um multimilionário da tecnologia que odiava a arte. Fico feliz por a senhora ter mudado as coisas. Leonor soltou uma gargalhada, um som genuíno e luminoso que o vento levou. Ele não era o dono, disse ela, olhando para o horizonte. Era apenas um inquilino que se esqueceu de pagar a renda. Ela deu uma palmadinha no ombro do rapaz. Vai tocar, cria algo bonito. O rapaz saiu a correr para se juntar aos amigos. Leonor ficou mais um momento na varanda. Levou a mão ao pendente que tinha ao pescoço. A única joia que tinha guardado de antes. Abriu-o. Lá dentro, a fotografia de Marco tinha desaparecido. No seu lugar, havia uma simples inscrição. Sê fiel a ti mesma. Leonor fechou-o com um clique, virou as costas ao passado e entrou para construir um futuro que, por fim, era verdadeiramente seu. E essa é a trágica, mas satisfatória, queda de Marco Vasconcelos. O Marco tinha uma mulher que lhe teria dado o mundo inteiro, mas o seu ego convenceu-o de que o mundo já era dele. É uma lição dura. Nunca confundas a generosidade do teu parceiro com o teu próprio poder, e nunca jamais assumas que és a pessoa mais inteligente da sala, especialmente quando o teu nome não consta na escritura. O que achas da vingança da Leonor? Queimar aquele dossiê foi a demonstração de poder definitiva, ou ela deveria ter mostrado ao mundo que ele era uma fraude? Conta-me tudo nos comentários. Se gostaste desta história de karma e justiça, destrói esse botão de gosto. Ajuda mesmo muito o canal a crescer. E se ainda não o fizeste, clica em subscrever e ativa a campainha de notificações para não perderes nenhuma história nova. Lançamos dramas novos todas as semanas. Obrigado por veres o vídeo e lembra-te, tem cuidado com quem pisas, porque pode dar-se o caso de essa pessoa ser a dona do chão onde tens os pés bem assentes.